sempre nas quintas, sempre às 20 horas. Não só nas quintas, mas terças e quintas são os 2 dias da semana em que a gente para tudo aqui no nosso estúdio para receber convidados, convidadas e levar assuntos importantes para o nosso grande público. São mais de 90 mil seguidores, gratidão a todos que nos acompanham, que vão curtir o vídeo, que vão compartilhar. E estamos no OG Notícias, que é o nosso endereço no Instagram. Estamos também no YouTube, no nosso canal Oeste Goiano Notícias. E hoje nós vamos ter aqui uma entrevista muito esperada, nós anunciamos e ela aceitou vir. É iporaense, está morando fora do Brasil e a presença dela em Iporá está servindo aí de alegria para muitos, a família. Nós hoje vamos entrevistar aqui a empresária Elisângela Freitas, Alice Freitas, ela que saiu de Iporá, que se destacou numa carreira empresarial muito bonita, é exemplo a ser seguido. Ela, tudo que ela tem feito vai ser assunto aqui da nossa entrevista a partir de agora. Liz, recebo você com carinho. Minhas boas-vindas, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. O privilégio é meu e sempre admirei o seu trabalho, o trabalho da sua família, que é um trabalho de anos, e sei que a importância que tem, a relevância para a nossa cidade e região, e para mim é um privilégio estar aqui. Está em Porá, visitando a cidade, chegou quando? Cheguei na segunda noite. E vai ficar por aí uns dias. Bom demais ver que você está revendo sua cidade, o carinho que você tem por Iporá, que quando conversa com você lá de longe, você está se referindo a Iporá com carinho. Isso é muito bom. A Elisângela Freitas, a Alice Freitas, é pessoa que se destacou. Eu vou falar aqui um pouquinho dela antes de fazer perguntas. Ela é mentora e palestrante. Elis se destaca na área editorial e nos negócios. Elis Freitas, conhecida como Doula dos Livros, por mais de 30 mil alunos. É mentora reconhecida no desenvolvimento pessoal e literário. Criadora de uma metodologia própria de extração de conteúdos, ajuda autores iniciantes a transformarem suas histórias em livros publicados. Foi assim que ela se destacou. Natural, como eu disse, daqui de Iporá, onde ela se formou em letras, é formada também em pedagogia e psicopedagogia. Elis deixou, aos 46 anos, uma carreira estável de 2 cargos públicos para empreender no Alphaville, em São Paulo. Hoje, lidera projetos multimilionários e tornou-se a primeira mulher em seu ecossistema a atingir mais de 1 milhão em faturamento com um lançamento digital baseado em algo que eu gosto muito, baseado em livros. Criadora do primeiro reality show literário do Brasil, a Casa Literária, Elis coordenou a publicação de 7 livros em 7 dias. Vejam só. Também é idealizadora de programas como o Método Master 27D, o treinamento Expert da escrita e o Editor Master, que formam escritores, mentores e editores. E o propósito dela é transformar conhecimento em livros e habilidades em negócios lucrativos. Além de palestrar em estádios para mais de 60 mil pessoas, ela, a Elis, também realiza eventos autorais com grande alcance e engajamento. Sócia de Pablo Marçal, Elis foi uma das 12 mentoras dos maiores programas digitais da América Latina, lançados na La Casa Digital, o maior reality de marketing digital do mundo. Já coordenou mais de 70 obras de Marçal e tem uma meta de chegar a 100 títulos publicados. Essa parceria impulsionou o movimento que, em dezembro de 2021, lançou, vejam só, lançou 314 livros em um único dia, além de centenas de obras de autores independentes. Em 2022, ela, a Elis, recebeu a honraria da Câmara Brasileira de Cultura com o título de Dama Comendadora Escritora e a Cruz do Reconhecimento do Mérito da Educação pelo impacto cultural e educacional de sua atuação. Criadora do MIRA, Movimento Identidade Real Ativa, Elis conduz imersões e grupos de mastermind que promovem transformação pessoal e profissional. Em 17 edições no Brasil e internacionalmente, esse movimento já impactou centenas de vidas, inspirando pessoas a assumirem o protagonismo de suas histórias. Sua trajetória de servidora pública e empresária de destaque, em menos de 5 anos, mostra que é possível sim transformar palavras em riqueza e propósito em legado. Ela tem obras publicadas de autoria delas, outras que ela organizou
como coletâneas, e atualmente a Elis está residindo em Orlando, nos Estados Unidos, mas, como eu disse, ela não esquece Iporá, está passando uns dias aqui, e agora vamos conversar. Elis, é uma bela trajetória. Uma bela trajetória. Protagonista da vida real? É protagonista da vida real, exatamente. Porque quando fala a palavra protagonista, a gente lembra muito de ficção, mas no caso aqui é da vida real. Elis, um dia você saiu de Iporá e se tornou uma pessoa de sucesso. Esta é a senha para quem quer fazer sucesso? Certamente você dirá que empreendedorismo é possível em qualquer lugar, não precisa sair de Iporá. Mas você saiu de Iporá e se destacou. Conta sobre isso. Eu acredito, sim, com certeza, porque você é um homem de sucesso e não saiu de Iporá. Nós temos missões e cada pessoa carrega dentro de si aquela missão que pulsa no peito. Eu sempre amei a educação, continuo na educação até hoje, em um formato diferente, mas, na verdade, eu saí de Iporá, não foi um desejo do meu coração, saí primeiro para Goiânia, Goiás, para ajudar o meu esposo e meu filho, para eles seguirem com os estudos. Então, quando você sai da sua cidade, o seu mapa de mundo ele amplia. E aí você começa a pensar um pouco diferente e falar, olha, tem mais coisas no mundo. Eu sempre, desde os 7 anos de idade, eu fui curiosa para conhecer o mundo, e eu conheci através dos livros. Porque desde que eu me alfabetizei, eu sempre fui uma leitora, eu lia mais de 100 livros por ano. Meu pai não tinha nem dinheiro para comprar, tá, Valdeci? Eu lia das bibliotecas municipais, da biblioteca da minha escola, mas eu conheci o mundo a partir daí. E quando eu fui para Goiânia, eu falei, uau, tem mais vida, mas tem mais coisa fora, eu quero conhecer. Mas, como sempre, a gente está de volta para trazer também o fruto daquilo que nasceu aqui, né? E vamos destacar uma frase que ela acabou de dizer. Quando sai de sua cidade, o mundo se amplia. Foi isso que aconteceu com você? Foi isso que aconteceu comigo. Eu, como funcionária pública há 19 anos, eu já comecei a entender que eu não queria viver a minha vida toda só fazendo a mesma coisa. Eu queria mais, eu queria conhecer mais. E quando eu comecei no desenvolvimento pessoal, o primeiro curso que eu fiz na área das emoções foi por uma dor que eu tive. Eu, infelizmente, cheguei a um divórcio de 16 anos de casamento e essa dor emocional me levou a conhecer o que estava dentro de mim, a partir de pensamentos, né, inclusive de depressão mesmo, de pensar, eu fracassei. Ali eu fiz o primeiro curso, que foi de Augusto Cury, Gestão das Emoções, e, a partir dali, não parei mais. Eu fui me conhecer, para conhecer também as pessoas com quem eu me relacionava. E, a partir de entender, a partir de neurociência, psicopedagogia também, que eu já era formada na área, mas que não entendia o ser humano por dentro, as 3 esferas, espírito, alma e corpo. Então, quando eu comecei a aprender, eu também comecei a ensinar. Interessante aí. Da dor, você tirou a força que te transformou. Isso. Interessante ouvir isso. Liz, agora vamos aqui, antes de falar da sua caminhada pelo Brasil e até fora do Brasil, você mora em Orlando, a Liz de Iporá. O que você fazia aqui? Como é que era a sua vida, a sua família? Um pouquinho da Liz de antes. Eu sou a 11ª filha de um casal de 15 filhos, Valdeci. Meus pais eram semi-analfabetos. Meu pai estudou 13 dias, minha mãe estudou até a 2ª série e eles não sabiam escrever. Minha mãe sabia ler a Bíblia, mas se entregasse outro livro para ela, ela não lia. Mas eles nos ensinaram valores e princípios cristãos que ficaram e permaneceram dentro de nós. E eu cresci aqui na cidade de Iporá, fui para Firminópolis, fiquei 4 anos no convento, percebi que não era aquilo ali que eu queria, me rebelei um pouco na juventude, pensei, Deus não existe, eu vou aproveitar a vida, tive más
amizades. Acabei de encontrar um amigo aqui do ensino médio, muito bom. E depois eu acabei me relacionando com o pai do Nésio, e eu fiquei viúva aos 24 anos. Depois desse tempo, eu me casei de novo, 5 anos depois. Cheguei a um divórcio 16 anos depois, e eu estava aqui. Entre esse tempo, 16 anos, eu morei 8 anos em Goiânia, passei num concurso lá também, retornei para Iporá, e em menos de um ano chegou o divórcio. E eu estava atuando como professora e coordenadora pedagógica aqui na rede municipal e estadual. E até eu sair para Alphaville, eu estava atuando no Colégio Elias, antiga Escola Betel, e no Núcleo Infantil Padre Viro. Sempre fui apaixonada pela educação, fiz projetos, desenvolvi inúmeros projetos, mas era dentro do sistema. E eu queria conhecer o que estava fora. Muito bem. Está aí, muitos fatos na vida dela. Ela que é hoje a nossa entrevistada. Estamos com a Elisângela Freitas, a Liz Freitas, empresária de sucesso, sendo aqui a nossa entrevistada. Nessa nossa transmissão que tem apoios. Nós temos aqui o apoio do Baratão Shop, que é o campeão de preços baixos, o maior, melhor e ágil para atender. Inclusive, quem mora dentro de Porá pode comprar pelo WhatsApp. Para isso, tecle aí, 64981541495. Essa transmissão tem apoio da Bioenge Soluções Ambientais, a empresa da Maiara e do Endel. Bioenge Soluções Ambientais atua em regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. E essa transmissão tem apoio do Laboratório Bioanálise, que é o laboratório que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e é o laboratório que faz coletas em municípios circunvizinhos, em Amorinópolis, Jalpaci, e coleta também em Piranhas. Temos apoio aqui na nossa transmissão do Mais Delivery, que é um aplicativo prático para quem mora em Iporá, receber em casa aí sanduíche, pizza, bebidas. Deu fome? Baixa aí no seu celular o Mais Delivery. As principais empresas do ramo de alimentação e de bebidas de Iporá estão cadastradas no Mais Delivery, que está agora até com um desconto hoje 15%. Agora 15% de desconto. E a gente prossegue por aqui na nossa noite de quinta-feira de entrevista, sempre assim recebendo convidados. E hoje com a Elisângela Freitas, a Liz Freitas. Ô Liz, agora vamos falar um pouquinho daquele momento do estalo da decisão de mudar de Iporá. Como é que foi? Então, eu decidi que eu não queria continuar no estado e município por mais 10 anos, esperar a minha aposentadoria, e eu comecei a ir para fora, Goiânia e outros estados, para poder estudar um pouco mais sobre educação financeira, desenvolvimento pessoal, principalmente desenvolvimento pessoal, com princípios cristãos. E, num dado momento, em março, eu falei, já estava há 7 meses nessa trajetória, eu falei, chega, eu vou sair de um dos concursos e vou, para eu ter mais liberdade, mobilidade, e vou estudando. E eu tinha casa própria aqui, eu tinha, eu pensei, eu vou recomeçar, transicionando aos poucos de carreira. E aí eu pedi licença por interesse particular e chegou a pandemia. No que chegou a pandemia, falou, não vai ter uma semana de aula. Sim, foi em 2020. Aí chegou, não vai ter uma semana de aula. Eu falei, vou para São Paulo, porque o meu filho mais velho, Nésio Monteiro, já estava lá. Nós estávamos nessa trajetória juntos. Minha nora, eu e o Nésio, meu filho caçula, um pouco menos. E aí eu fui para ficar uma semana. Só que deu lockdown e eu fiquei 2 meses. Mas depois eu não quis mais voltar, porque quando eu entrei na ambiência e eu vi que eu também tive um conhecimento sobre o reino de Deus, e isso foi o mais forte para mim. É possível fazer negócios com propósito, mesmo sendo cristão,
porque a maioria das pessoas, eu não vou dizer a maioria porque eu estaria rotulando, mas uma parte muito grande dos cristãos entendem que negócio é separado da mensagem do Evangelho. Isso não é bíblico. Então, nós somos cristãos e entendemos que as pessoas de bem devem prosperar, porque elas vão fazer o bem com os recursos. É uma espécie de teologia da prosperidade. Eu não diria que é a teologia da prosperidade, porque nós não seguimos isso. Nós seguimos o que diz a palavra. Tudo que nós fazemos, fazemos com o propósito de que a mensagem chegue até outras pessoas. Se eu tenho uma empresa, é para servir pessoas. Se eu faço um negócio, é um negócio para servir pessoas. Então, ali, eu entendi que eu poderia ser inteira. Eu queria prosperar, mas eu também queria fazer tudo com propósito. Eu queria levar a mensagem do reino. E quando eu descobri isso, eu falei, não quero mais voltar. Eu vou ficar por aqui. O que eu tinha para poder ficar em Alphaville? Você sabe que o custo de vida é muito mais alto. Eu tinha 2 empregos, um carro e uma casa. Eu vendi a minha casa em plena pandemia. Falei, eu vou ficar 6 meses, é tudo ou nada, é all-in. Eu sabia que eu queria aquilo ali para mim. E aí eu fiz all-in. Vendi minha casa em 6 meses, acabou meu dinheiro, eu não tinha feito nada. Mas eu tinha aprendido tudo. E aprendeu bastante, né? Porque daí, quando acabou o dinheiro, eu não tinha feito nada, mas eu tinha muito conhecimento, eu só fiz aquilo que eu já tinha aprendido. Apliquei. E no primeiro treinamento que eu fiz, tá? Porque ali eu já era mentora com o Pablo Marçal, ele me convidou, eu comecei a fazer os livros dele, e eu disse para ele, você não precisa me pagar nada, só quando eu der resultado. Ele viu o meu esforço, não por isso, ele queria me pagar ajuda de custo, mas ele viu o meu esforço, a minha dedicação, e ele me deu muito apoio. Eu sou grata ao Pablo Marçal, ele é um dos homens mais nobres que eu conheço. Aí, primeiro evento que eu fiz R$32 mil. Eu tinha um salário para trabalhar 240 horas mensais para ganhar 6.200 líquido. Eu fiz R$32 mil em 10 horas. Falei, que isso? Mas nunca foi pelo dinheiro. Sabe o que queimou meu coração, Valdeci? O tanto de pessoas sedentas pela mensagem. E eu saber que eu tinha algo para contribuir com os outros. O meu conhecimento agora tinha vez e voz. E eu era livre para fazer o que eu quisesse. E as pessoas começaram a confiar e serem transformadas. E a partir dos testemunhos delas, eu fui me curando. E também crescendo e indo além, né? Muito interessante, Liz Freitas. Muito interessante que era um passeio, veio uma pandemia, um lockdown, e você perdurou por lá 2 meses e tudo mudou. Interessante. É um destino. Liz, você é uma seguidora de Pablo Marçal, homem de uma filosofia de vida que ele associa a religiosidade com pensamento positivo e, a partir daí, desencadeia uma condição mental que leva à prosperidade. Eu descrevi de maneira errada isso, Liz? Me corrija aí se eu disse algo incorreto. É isso mesmo? A filosofia dele, sua, associa religiosidade com pensamento positivo? É isso mesmo? Na verdade, nós trabalhamos a mensagem do Reino de Deus com base no Evangelho de Jesus Cristo. O que é isso? Nós entendemos que, como filhos de Deus, nós viemos aqui com um propósito, que está em Gênesis 1, governar sobre todas as coisas, governar sobre a terra, assumir o governo e prosperar. Porque nós entendemos que a pobreza é resistência ao que é natural para o ser humano, prosperar. E aí, quando você entende o que está te travando e te impedindo de prosperar naturalmente, aí você resolve isso que a gente chama de bloqueios emocionais, você flui naturalmente na sua identidade real, que é de filho de Deus, dono do ouro e da prata, e que os recursos não findam. Todos podem prosperar e não acabam os recursos. Luiz, e essa mensagem ela é
ela é adaptável para qualquer pessoa. Com certeza, qualquer pessoa que decida. Que decida por que isso. queira. Que sinta isso. Né? Não é qualquer pessoa, é qualquer pessoa que decide. Muito bem. Ô, Liz, vamos agora a essa questão dos livros. Você se tornou uma empresária no mundo editorial. Eu quero aqui te ouvir sobre isso. Em um mundo, Liz, atual, que é o mundo do audiovisual, você aderiu a algo que seria improvável para a prosperidade, que é o mercado editorial, em um mundo que cada vez aparentemente, menos se lê e se prefere o quê? Se prefere apertar o play, que é o áudio e a imagem. Ou nada disso, Liz? O mundo dos livros ainda tem esse mercado significativo? Primeira questão é que você precisa entregar aquilo que você tem de melhor. Eu sempre amei os livros, eu acredito que existe livro em todo lugar, em qualquer nação, em qualquer ambiente, em todas as línguas. Então, o livro não morreu, ele é algo que ainda pulsa e ainda continua sendo forte, um mercado muito forte. E por mais que as pessoas usem diversas outras formas de ler, mas elas continuam lendo livros. E em 2021, eu vi um vídeo onde New York Times tinha lançado uma matéria dizendo que a cada 10 pessoas, 8 desejavam escrever um livro, mas apenas 0,5% conseguia. Eu poderia aí dizer, ninguém quer ler, o brasileiro não lê, então o que eu sei fazer está fadado ao fracasso, principalmente no meio digital, onde o livro é um produto físico, e eu vou para o mercado digital, para o ambiente digital, falando de um produto físico e que o Brasil não vai ter fim. Não. Eu pensei o seguinte, tem livro no céu, tem livro na cadeia, tem livro no hospital, tem livro em todos os lugares, e eu tenho um mar azul de oportunidade, porque se apenas 0,5% consegue escrever, mas tem desejo, tem 7,5% para eu explorar aí. Então, eu comecei um movimento, criei um método, onde qualquer pessoa pode escrever um livro, até sem escrever uma palavra. E aí as pessoas começaram a confundir com ghostwriter. Eu não faço processo, respeito, mas não faço processo de ghostwriter. Porque o ghostwriter, ele pega, brifa com você, pega um conteúdo, te vende os direitos autorais e você passa a ser autor do livro porque você pagou por ele. É um livro que não é a imagem autêntica do autor, é um livro sob encomenda. Exato. Não é o Pelo melhor. contrário, eu fui estudando em 5 anos, fiz inúmeros cursos, participei de inúmeros treinamentos e eu criei o meu próprio treinamento, onde eu extraio da história do autor toda a essência dele e com as técnicas da escrita eu lapido e transformo os textos em livros. De qualquer tipologia textual, de qualquer gênero, nós fazemos livros. Mas aí a questão é, as pessoas não tinham tempo para escrever. Então, eu criei um método onde você não precisa escrever. Eu sento 3h30 com você, extraio de toda a sua história, e aí eu pego essa essência, trabalho com ela, e eu te mostro o seu livro. Você fala assim... Fui eu? Fui eu. Foi. Porque foi mesmo? E foi, né? Foi da sua essência? Você puxou de dentro uma linguagem de repente falada, converteu-se numa linguagem escrita e se tornou um livro. Exatamente. Parabéns, Liz, pela criatividade, né? É uma sacada interessante no meio empresarial de você transformar pessoas em autores dessa forma, porque a linguagem falada, convertida na linguagem escrita, é literatura. Muito bem. Com certeza. E você já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer agora. Você trabalha com todos os gêneros literários? Sim, nós trabalhamos, mas o gênero hoje mais pedido é desenvolvimento pessoal. É pessoal e profissional. Então, as pessoas querem expor as soft e hard skills, suas habilidades, seus dons, seus talentos, seu conhecimento, em forma de método ou em forma ali de storytelling, misturando um pouco da história com a trajetória de sucesso.
ou então ela quer contar a sua história, mas não a história apenas pela história, porque todo mundo tem uma e ninguém quer saber da sua história, a não ser que você tenha resultados. Agora, todos nós temos resultados, basta saber contar. E Liz, você tem o desafio de fazer o livro físico, mas parece que o livro digital também faz também o livro digital. Com certeza. A gente trabalha com o EPUB da Amazon, trabalhamos com e-book, né, nas plataformas e também com o livro físico. E Liz, depois de tanto sucesso no mercado editorial, e tanto no mercado editorial quanto em qualquer segmento empresarial, as pessoas que fazem sucesso acabam se tornando palestrante. Você acabou se tornando uma palestrante devido ao seu sucesso. Eu sei que você tem palestrado aí para grandes plateias. Qual que é o conteúdo dessas palestras e esse público? Eu trabalho muito com a questão da história da pessoa. Eu acredito que você tem uma história fenomenal. Sua história é única e tem muita riqueza nela. Então, eu mostro como enxergar o poder e o valor que a sua história tem, ressignificar as suas dores da infância, suas crenças, bloqueios emocionais que te travam e te impedem de enxergar o seu potencial. Eu trabalho incentivando e ativando líderes para que eles possam assumir o protagonismo da sua própria história, assumir o palco da sua vida e dizer, eu não sou da mediocridade, eu não estou na média, eu vou dar o meu melhor e eu vou ser excelente naquilo que eu faço. E aí, claro, não tem como não prosperar, porque se você dá o seu melhor, você é único, pode estar 10 pessoas falando sobre casamento. Se você falar com a sua autenticidade e der o seu melhor, você vai se tornar referência. Então, não tem como não prosperar. Muito bem. E a plateia gosta dessa mensagem? Você sente que transforma pessoas? Com certeza, tem inúmeros casos de famílias, de pessoas em todos os países. Eu tenho alunos praticamente nos 5 continentes e elas são transformadas, me falam das transformações que acontecem. Eu já tive pessoas há 6 meses acamada, depressiva, já não levantava mais da cama, começou a ouvir e escreveu o seu livro e também mudou completamente a sua história, começou a empreender e tem inúmeros casos de testemunhos. Estamos com a Liz Freitas, empresária. Ela é iporaense, mora hoje em Orlando, nos Estados Unidos, empresária do mercado editorial. Está passando uns dias em Iporá e nós estamos aproveitando um pouquinho dela aqui para ouvir essa história de vida de sucesso. Nossa transmissão tem apoios. Nós estamos aqui com o Baratão Shopping, que é o campeão de preços baixos. O Baratão nos apoia nessa transmissão aqui no Instagram. O Baratão, todos sabem, 4 décadas servindo Iporá e a região. E quem mora dentro de Iporá, no perímetro urbano, pode comprar no Baratão até pelo WhatsApp. Para isso, você tem que memorizar e teclar aí 649-8154-1495. Essa transmissão tem apoio de um aplicativo interessante em Iporá, que é o Mais Delivery. Deu fome? Baixe aí no seu celular o Mais Delivery. As empresas de alimentação e de bebidas de Iporá estão cadastradas no Mais Delivery. Daí basta você pedir e receber na comodidade de sua casa. Sanduíche, pizza, bebidas, Mais Delivery. Agora, inclusive, com desconto OG 15%. Temos apoio nessa transmissão do Laboratório Bioanálise, empresa no centro de Iporá. Empresa da área de saúde, o laboratório que tem os exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados, inclusive serviço de coleta em Amorinópolis e Jalpaci e também serviço de coleta em Piranhas. Bioenge Soluções Ambientais é a empresa que tem regularização e licenciamentos ambientais. A Bioenge está conosco na transmissão, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. A Bioenge é a empresa da Maiara e do Endel, 2 experts em meio ambiente. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. Liz, vamos continuar aqui com o bate-papo para falar mais do que de você, para falar da sua família. Porque, Liz, mais do que o sucesso individual seu, é uma prosperidade na família, já que seu filho, o Nésio Monteiro, é hoje também
um sucesso empresarial. Aliás, o Nésio esteve comigo aqui, sentou aqui nessa cadeira, bati um bom papo com ele e ele nos transmitiu também muitos conhecimentos. Ouvimos dizer, Liz, que ele, seu filho, ele está preparando um investimento para Iporá. É verdade? E, se puder dizer, que investimento seria esse? Claro, Liz, que essa pergunta eu teria que fazer para ele, mas, na ausência dele, queria te ouvir. Então, com certeza, nós amamos Iporá e, por mais que tenhamos saído, o nosso lugar é nas nações, enfim, nós temos uma gratidão enorme. Foi aqui que nós crescemos, foi aqui que o Nésio, né, teve o primeiro emprego e ele tem um carinho enorme e deseja trazer empreendimentos para cá. Ele tem mais de 30 negócios em vários ramos e um grupo, um ecossistema empresarial com ele de inúmeros sócios. Então, o que ele traz de proposta? Ele falou com a prefeita, né, Maís, e ele trouxe de proposta alguns investimentos possíveis para se colocar em Iporá, para que Iporá possa também prosperar como uma cidade de gente boa, né? Porque nós temos, claro, em toda cidade, nós temos as pessoas que decidiram não seguir o caminho da retidão, mas nós temos pessoas honestas nessa cidade. E ele trouxe proposta de alguns investimentos, inclusive se reuniu com alguns empresários daqui, né, onde estiveram presentes, e conversaram sobre esses investimentos. Acredito que em breve ele vai estar dizendo aí, ou né, vai anunciar para todos quando tiver mais Está em fase de consolidado. Estudo. Está em fase de estudo. Mas vai haver um investimento dele. Vai muito haver. É muito bom, Liz, porque você e ele, vocês dois, a família, podia muito bem virar as costas para Iporá e viver uma boa vida longe, mas vocês estão preocupados aqui e deixar um sinal de trabalho também em Iporá. Isso é muito importante, muito mesmo. Liz, agora, falando do mercado editorial, você é envolvida com esse mundo dos livros, é uma editora, é alguém que protagoniza isso a sua vida inteira, estimula escritores, é do mercado editorial, e é claro que alguém que age assim não poderia também você deixar de fora Iporá. E você idealizou aí, eu estou fazendo inclusive parte, você idealizou um livro que vai ser lançado na terça-feira, que é o livro chamado Protagonistas da Vida Real, onde você juntou 15 pessoas da cidade e é uma coletânea onde ali cada um conta a sua história de vida. É mais um gesto da família em favor de Iporá. Eu queria que você contasse aí como é que surgiu essa ideia. Então, eu acredito que você vai tão longe quanto você honra suas origens. Então, se você se esquece de onde você saiu, você não é digno de alcançar lugares maiores, mais altos. Eu sou grata, como eu digo, pela minha origem, e Iporá foi o lugar onde eu cresci. E eu queria devolver para Iporá sem nenhuma segunda intenção. Eu queria honrar a minha cidade, porque a menina pobre que não podia ler livros, lia na biblioteca da escola e na biblioteca municipal. Então, eu pensar, depois de anos, eu sou uma editora onde eu já fiz livros de multimilionários, bilionários. Eu fiz livro de jogadores de futebol, titulares de times famosos aí de futebol. Então, por que não fazer um livro com protagonistas da vida real da minha cidade, de onde eu vim? E, mais ainda, eu penso, aquela menina pobre, que não podia, que sonhava através dos livros, trazer a história, não só minha, porque seria egoísmo demais, mas trazer a história de outros que também se desempenharam e se dedicaram e são frutos de Iporá para poder contar suas histórias. Por que não a gente fazer, já que hoje eu sou dona de um ecossistema de editoras, tenho 2 logos, né, em sociedade com o Pablo Marçal, com o Nésio Monteiro, e faço de tantas outras pessoas, por que não convidar essas pessoas? Isso nasceu no meu coração por uma gratidão, e eu falar, uau, eu volto para Iporá agora, não só
podendo escrever ou podendo ler um livro, mas podendo escrever e proporcionar isso para outras pessoas. Então, surgiu ali, eu pedi para uma pessoa querida, né, amiga minha, para convidar algumas pessoas que tinham feito parte da minha história. Por que você foi convidado? Quer saber? Eu quero. Estou entre os 15 coautores de Protagonistas da Vida Real. Quero saber, sim, por que eu estou incluído nessa coletânea. Primeiro, porque você é um protagonista da vida real. Obrigado. Senão, não estaria. Mas, segundo, porque a sua família tem uma história muito linda na minha vida. Eu fui colega de sala do Elias, então eu vi a Keila, o Elias, né, começar com você todo esse projeto maravilhoso para Iporá e região. A Ritinha, sua irmã, foi sensacional comigo quando eu trabalhei de contrato temporário no Banco do Brasil. Amava a Ritinha. E você foi fundamental na vida de uma sobrinha minha, da Lila Freitas, que estudou aqui, ou que trabalhou aqui com vocês. Trabalhou comigo. E assim, então eu vi todo o processo, amava a família e vi o quanto vocês contribuem para Iporá. Então, poderia ficar de fora. E assim foram outras pessoas também. É claro que eu gostaria, inclusive, quero fazer a proposta de uma segunda edição, porque eu sei que ficou muita gente fora, mas esse primeiro momento eu tinha que dar o start. Eu tinha que falar, vamos com quem acredita, e você foi uma pessoa que acreditou, e eu quero te agradecer por isso. Obrigado, Liz. Eu sou um dos 15 do livro Protagonistas da Vida Real. São 15 pessoas. Terça-feira vai ter o lançamento do livro, vai ser uma noite interessante, nós vamos fazer uma boa cobertura, e sobre esse livro nós vamos falar muito em seguida, muito mesmo. Liz, você mora em Orlando, na Flórida. Liz, você anda pelo mundo, volta a Iporá, e agora eu quero saber de você, até um lado mais político seu, mas político sem ser partidário, com que olhos que você olha Iporá ao chegar aqui? O que falta para Iporá? Como a cidade, Liz, deve deslanchar para ter um maior desenvolvimento? Que conselhos, Liz, que você deixa para a comunidade local e para as nossas autoridades? Eu acredito que Iporá é uma cidade onde, de fato, tem pessoas de valor. E primeiro conselho é acreditar que somos nós que vamos fazer uma cidade diferente, com princípios, com valores, cada um dando a sua contribuição. Se esteja aqui ou fora, não importa, você pode não só contribuir sendo iporaense, mas também com projetos, de fato, contribuindo para que essa cidade ela não só cresça, mas que ela também apareça no cenário estadual, federal, porque nós temos aqui na região tantas terras férteis, nós temos histórias poderosas, nós temos um povo rico, sábio, e eu acredito que só falta buscar o conhecimento, de fato, do valor que a nossa história tem, e assim como o professor Moisés, que ele acredita nessa cidade, é também um dos coautores, nós temos que valorizar quem somos e de onde viemos. Acho que falta isso, nós deixarmos as questões particulares e nos unir como força maior para que Iporá seja reconhecido, né, num cenário mais amplo, não só como município. O seu jeito de pensar, Liz, ele é um conjunto, porque tem a filosofia de Pablo Marçal, nós falamos aqui disso, na forma de viver a vida, de prosperar. O meio político também tem um pouco disso, a coisa é um pouco de conjunto? Na verdade, eu acredito que em todos os lugares tem que ter pessoas de bem, nas 7 esferas da sociedade. E na política não é diferente. Eu acredito que pessoas de bem, com princípios, com valores, elas vão se dar bem em qualquer lugar. E não seria diferente da política. Nós precisamos de gente honesta na política. Nós precisamos de gente honesta que apoia bons políticos. Porque quando um governo ele é honesto, o povo prospera.
E quando ele traz peso, ele é corrupto, o povo geme. Então, acredito que, como povo iporaense, nós precisamos ter clareza, porque com clareza você vai decidir a coisa certa. Elisângela Freitas, Alice Freitas, sendo aqui a nossa entrevistada de hoje, a iporaense que muito já se destacou no mundo empresarial e que hoje mora em Orlando, nos Estados Unidos. Ela é do mercado editorial, está passando uns dias em Porá e aqui conversando conosco. Liz, você ainda está cheia de vida, certamente tem muitos planos para o futuro. Que planos são esses? Então, fui para Orlando com propósito de expansão, né? Acredito que já fui para a Europa, fui para outros países, mas acredito que agora são nações. Eu faço a imersão Mira, que é uma imersão de desenvolvimento pessoal e espiritual, trabalhando corpo, alma e espírito, trabalhando as crenças, mudança de mentalidade, posicionamento, e acredito que com essa imersão e também com todo o conhecimento que eu agreguei e continuo agregando no passar dos anos, o meu desejo e o meu propósito é também espalhar isso por outras nações. Europa, né? Eu quero voltar ao Brasil, quero ficar nessa ponte aí, mas também quero focar na nação americana, nos Estados Unidos, que tem muito para contribuir lá. O mercado editorial lá é bem mais forte que o nosso. Eu não diria que seja mais forte. Cada país tem as suas particularidades. O mercado editorial é forte no mundo, né? Mas a questão é que eu não trabalho só com o mercado editorial, inclusive aqui para Iporá eu fiz questão de participar diretamente dessa obra, mas eu tenho uma sócia hoje que era minha aluna, professora de universidade, e que eu entreguei toda a parte editorial para ela. Já estou fazendo com vocês essa parte, trabalhando diretamente, mas hoje eu trabalho indiretamente com o processo editorial. Eu trabalho mais com desenvolvimento pessoal e de negócios. É o seu método Mira. Isso. Esse Mira, ele tem um significado, né? São 4 letrinhas que têm um significado. Fala disso para nós. Tem. Então, mira de alvo, né? Tudo que você foca expande, e quando você tem um alvo, você chega lá. Se a sua mente viu, o seu corpo vai ser obrigado a chegar. E também de movimento, identidade real ativa. Porque sem saber quem eu sou, não tem como ter clareza do meu propósito. Identidade real ativa. Real ativa. Mira é um método muito feliz de quem faz uso disso. É isso aí. Nós aqui nessa transmissão temos apoios de Laboratório Bioanálise, apoio do aplicativo Mais Delivery, temos apoio da BioEng Soluções Ambientais e apoios do Baratão Shopping. Ô, Liz, eram essas as perguntas que eu tinha aqui planejado de te fazer, mas você tem o microfone à vontade agora para falar de algo que queira dizer e sobre o qual, de repente, não foi perguntado. Acredito que a gente teve um bom papo, né, Valdeci? Obrigada, quero agradecer já de antemão. Muito obrigada. Respeito demais o seu trabalho, cara. Você Obrigado. É uma das pessoas que tem o meu respeito por um trabalho consolidado, não só para Iporá, mas como pessoa e profissional. E quero convidar vocês para que todos vocês que queiram participar e claro, estar conosco na terça-feira, dia 11, às 19h30. Vou deixar o convite aqui aberto, entrada franca, gratuito. Você pode estar lá conosco, prestigiando esses protagonistas da vida real no nosso lançamento do livro de coautoria, no qual eu também vou lançar um livro solo, Os 31 Segredos para Destronar, 31 dias para derrotar os inimigos da sua alma. Então, é um devocional, não é religioso, mas é pautado na Bíblia, e onde eu mostro para você a sua área, o seu campo de governo, como você ressignificar isso para que você possa, de fato, governar sobre as suas decisões, sobre as suas emoções. Lá também terão outros autores, né, Valdeci?
alguns autores que vão aproveitar esse momento e seria muito oportuno que você estivesse lá conosco, nos prestigiando. É isso aí, muito bom. Luiz, e durante a entrevista aqui você disse que tem livros em todos os lugares. De fato, aqui em cima da mesa tinha livros. E nesse momento, nós vamos encerrar aqui o nosso bate-papo te presenteando com livros. Livros Uau. da minha autoria. Esse livro aqui é um livro recente meu, Da Biblioteca ao Cemitério. É um romance, é uma história de amor. Vou te presentear, está aí com a dedicatória. Eu amo livros, né? Então, se você ama livros, tem leitura pela frente. O meu mais recente lançamento foi esse aqui, Versos, Cores e Emoções. É um livro de poesia, uma aventura pelo mundo da poesia. Está aí com uma dedicatória para você. E agora, para uma profissional do mercado editorial, eu vou aqui cogitar uma possibilidade. Eu tenho aqui, Liz, isso aqui, ó, Acordos entre o Padre e o Pastor. Isso aqui é um texto inédito, é um romance. Não foi publicado ainda. Está aí o desafio para uma editora. Eu estou contactando possibilidades para publicar isso aqui. Acordos entre o Padre e o Pastor. É um romance da minha autoria, inédito. Eu quero que você leve para você avaliar aí uma possibilidade de a gente entrar numa negociação para publicar isso aí, de repente, numa publicação até a nível de país. É isso aí. Mas isso aí é um privilégio, com certeza eu vou te dar uma devolutiva em breve. É isso aí. Obrigada. Ô, Liz, nós falamos de passado, falamos de presente e vamos falar de futuro. E de futuro imediato. Eu vou te presentear agora com a agenda do ano de 2026. Uau! O ano de 2026 não está longe mais. Você tem aqui agora uma agenda personalizada. Elisângela Freitas, está aqui. Que o 2026 para você seja também muito próspero. É um homem de honra, né, gente? Tem como, Valdeci. Obrigada, me sinto honrada. Obrigado por você ter vindo aqui. Uau! Valeu demais. Valeu. É isso aí. Dessa forma a gente encerra aqui essa entrevista interessante com a empresária Liz Freitas. Foi muito bom ouvir o exemplo de vida dela. Ela que está longe, mas não esquece de Porá, está passando uns dias aqui com a gente. Foi muito bom, Liz. Valeu demais. Sempre assim, nas terças e quintas são os 2 dias da semana que a gente tem aqui para receber convidados e fazer as entrevistas. Eu quero informar que na próxima semana, a entrevista que seria na terça vai ser na segunda, para entrevistar os 2 que são candidatos a diretor do campus de Iporá, da UEG. Nós vamos entrevistar aqui o professor Divino José, o Zezinho, e a Núbia Lemes. Os 2 estão disputando uma eleição para saber quem vai ser o diretor lá na UEG. E eles serão os nossos entrevistados. Não na terça, mas na segunda. Até lá, um abraço a todos.